Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a essa Masterclass, o segredo para você superar o medo e transformar a sua vida. Bom, se você ficar comigo até o final aqui, eu vou revelar qual foi o segredo que eu utilizei para sair de mais de R$ 100.000 de endividamento para um faturamento recorde aí, quitação das minhas contas, prosperidade nos meus relacionamentos interpessoais, tanto quanto liderança da minha empresa, quanto o meu relacionamento amoroso, e bem como me tornar uma pessoa com resultados prósperos em grandes áreas, em 5 grandes áreas. Então, se você ficar comigo aqui, eu vou te revelar qual foi o segredo, qual foi o passo a passo que eu utilizei, qual foi o método que eu utilizei. Então, seja muito bem-vindo, sejam muito bem-vindas a esta Masterclass. Eu sou Ivan Martins. Eu estou formado há mais de 10, 12 anos em educação física, né? Atuei como personal trainer de algumas pessoas muito importantes, tanto na minha cidade natal, quanto na minha cidade que resido hoje. E agora estou em transição de carreira, aonde me vi chegando num teto como personal trainer, aonde cheguei a gigantescos 30 alunos no presencial, mais alguns alunos no digital, mas o meu foco foi sempre no presencial. Então, fazendo aquela conta que o dia tem 24 horas, eu com 30 alunos de personal, então eu tive que migrar para um outro tipo de atendimento. Mas eu estou te contando isso só para você ter, ter entendimento que toda a minha vida se baseou e se balizou com desafios. Não tem como você acessar um outro nível na sua vida sem você encarar desafios. E muitas pessoas travam nesse momento, que é onde você vai ter que se expor para o novo e encarar novos desafios que vão fazer com que você ou ganhe ou aprenda. E as pessoas não entendem muito quando eu falo isso. Como assim eu ganho ou aprende? Eu aprendi que tu ganha ou tu perde, Ivan. Exatamente. Só que quando você perde, como a gente foi ensinado lá atrás, a gente fica triste, né? Só que desse jeito que eu vejo a vida entre ganhar e coletar dados, é muito diferente. Então, eu vou te dar um exemplo prático em relação a isso. Faz 3 meses, mais ou menos, que eu iniciei um novo esporte. Eu não sabia nem pegar na raquete, mas eu me encantei pelo beach tennis e aonde faz 3 meses que eu e a Fê encaramos. Casualmente, hoje chegou a raquete dela, uma raquete linda da Winner Cam, e eu já escolhi a minha é da Heroes, é uma raquete italiana, e eu, como meta, até o Natal, quero me presentear com ela. Uma raquete com uma tecnologia embutida ali dentro, então é uma raquete de um valor agregado muito maior, então eu quero merecer essa raquete. Por que eu estou te falando isso? Porque eu fui mergulhar num outro hemisfério, num outro esporte que eu não tinha noção nenhuma, como eu falei, nem de pegar uma raquete, literalmente. Quanto mais dominar as técnicas na areia e tudo mais. Fui me conectando a pessoas, onde eles foram me dando os primeiros passos, foram me guiando, foram tendo paciência comigo, e quando eu percebi que era muito gostoso, que o meu joelho, eu tenho uma cirurgia de joelho, ele aceitou, apesar de algumas vezes doer, mas ele aceitou esse esporte na minha vida, porque jogar futebol eu fui, pelo médico, suspenso, ou acelera o processo de degeneração da minha cartilagem, ou jogando bola, ou eu busco outras alternativas. Nisso entrou a bicicleta e agora entrou o beach tênis de uma forma muito poderosa. E recentemente eu participei de um segundo torneio, né? Eu e a Fê participamos de um torneio lá no Breno, né? Uma quadra de beach tennis aqui perto, que é parceira da Física. E aí a gente foi lá e, obviamente, a gente era o casal mais cru do campeonato. Então, a obrigação das pessoas que jogaram contra nós era de ganhar, porque nós era cru, nas primeiras raquetadas. Não tinha um mês de treino, assim a gente já se expôs a um torneio. E, obviamente, que a gente coletou dados. Então, naquele torneio, eu pude ver como é que as pessoas jogavam, eu pude ver como um dos caras lá que joga, que é um meu parceiro das antigas, joga muito bem, ele é considerado quase um jogador profissional. E eu fui pegando aqueles códigos, aqueles negócios, e aquilo foi me fazendo
me nutri e isso me fez eu perder o medo e instalar o desejo. Perder o medo e instalar o desejo. Então, eu não perdi lá naquele dia, nesse primeiro torneio. Eu fui lá e coletei dados, porque eu não tinha obrigação nenhuma de ganhar. Eu tinha a obrigação de me expor e ver como que é. Percebe? Então, ou você perde ou você ganha. Não, ou você ganha ou você coleta dados. Nesse caso, eu fui lá e coletei dados. Recentemente, agora, no final de semana que passou, teve um outro torneio num outro lugar desse meu amigo lá, um empreendimento novo que ele abriu e tudo mais, uma cancha totalmente diferente, uma quadra mais pesada, areia fofa e totalmente diferente de novo para o Ivan, para a Fê também. E o que que aconteceu? Eu já estava mais preparado e eu já estava com o objetivo em mente. Eu não tinha visto nenhum sorteio, né, das chaves que eu ia cair, mas eu falei na noite anterior para eu falei assim, amor, a minha meta nesse torneio amanhã é me classificar em primeiro da minha chave. Não sei contra quem vou jogar e sei que estão os melhores jogadores da cidade nesse torneio, eles vão estar lá amanhã. Então, eu não sei que chave eu vou cair, mas a minha meta é ficar em primeiro lugar da minha chave. E aí, quando eu fiquei sabendo com o sorteio que teve, eu pude perceber que eram dois atletas novos, dois atletas rápidos e que já jogavam há muito mais tempo que eu. Já jogam há cerca de mais de 2 anos, né? E eu faz 3 meses que iniciei nesse esporte. Mas a minha meta estava instalada na minha cabeça. Então, por que que eu estou te contando isso? Porque o que aconteceu foi que eu comecei perdendo. Primeiro jogo, 3-0. E aí eu comecei a entender algumas coisas. Cara, mas se eu tô aqui, eu posso fazer algumas estratégias diferentes. E eu comecei a aplicar algumas estratégias diferentes e eu foi 3-1, 3-2, 3-3, virei no jogo, ganhei a primeira partida. O menino, um aluno meu da academia, jogou a raquete se librava. Como que ele foi deixar perder, né? Ainda mais para um iniciante como eu. Ganhei de 6-4 dele. No outro jogo, foi a mesma cena. Eu entrei muito afoito, o menino abriu 3-0 de vantagem, voltei, estudei ele um pouquinho, comecei a aplicar, virei o jogo, ganhei de 6-4 e classifiquei em primeiro lugar do meu grupo e fui direto para as quartas de finais por conta dos resultados que eu tinha alcançado. Então, a partir dali, eu bati a minha meta. Eu superei o medo de me expor e bati a minha meta, sabe? E aí eu fiz uma postagem e coloquei assim, tava raquete, assim, ficou uma foto bem bonita nos stories, eu coloquei passando direto para as quartas de finais do evento. A partir de agora, tudo é coleta de dados. Aí acabei jogando com um dos caras, um dos top one da cidade aqui, Rodrigo também foi meu aluno, Rodrigão muito maior, uma envergadura muito grande, pesado, né, iniciante. Tá, a gente foi 1-1, 2-2, 3-3. Ele fez 4, fez 5 e eu freiei o jogo, ganhei o 4, 5-4 e acabei errando 3 bolas que eram certeiras. Eu nem pedi desculpa para mim, porque eu fui certeiro para finalizar e por detalhes as bolas foram para fora. Acabei perdendo de 6-4. Casualmente, o Rodrigo se sagrou campeão do evento. Ou seja, eu perdi para o campeão do evento, mas joguei de altura igual para ele. Então, um cara que joga há muito mais tempo, totalmente experiente, e eu fui lá e paguei o preço. Eu finquei a minha bandeira lá. Desde então, eu comecei a ser mais requisitado, comecei a ser respeitado, eu comecei a ser desejado. Vamos fazer uma dupla no próximo torneio. E aquele medo se foi. Aquele medo se tornou processo e material de desejo. E é isso que eu quero dividir e quero ensinar para vocês hoje. Com a analogia, com essa história, eu quero convidar vocês a se exporem a novos desafios. Comprem esse novo resultado. Comprem essas novas histórias. Isso é importante para você. Perfeito? Então, olha só. Eu vou dividir com vocês aqui a minha peça. A minha peça. Eu vou dividir com vocês aqui a minha tela, porque eu quero que vocês tenham acesso a um material que eu preparei para nós aqui. Fechou? Então, olha só.
Quero que vocês me digam aí se está aparecendo para vocês. Vamos aqui. É para estar aparecendo para vocês aí. E eu quero apresentar. E talvez eu suma da telinha e está tudo bem. Eu quero que você me escute bem. Pega um papel e uma caneta, se bem que eu vou deixar essa apostila aqui à disposição para vocês. Se tiver alguém que precisa estar vendo essa masterclass, aproveita e envia para elas esse convite, traz ela aqui para dentro, assiste, coleta resultados, coleta dados, passa adiante isso, porque é muito importante. Talvez você esteja hoje faturando menos porque você está com medo do novo. Talvez você esteja vivendo um relacionamento tóxico porque você está com medo de se posicionar. Talvez você não tenha voz e liderança na sua empresa porque você não quer ser aquele patrão chato. E talvez você esteja vendo os dias e os anos passarem e ver que nada tem mudado na sua vida. Talvez isso esteja te causando um pânico. Mas eu quero te fazer um convite. Eu vou te mostrar o segredo que eu utilizei, mas eu quero te fazer um convite especial, totalmente exclusivo, só para quem ficar comigo até o final. Tá beleza? Então vamos partir para a aula aqui. Eu vou dividir minha tela com vocês. O segredo para superar o novo, né, para superar o medo e transformar a sua vida, ele é baseado em tomadas de decisões, tá? Porque se você não tomar uma decisão e depois aguentar a pressão, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai se sentir um fracassado. E a maioria das pessoas não foi treinada pelos seus pais, pelos programadores, a aguentar o fracasso, a encarar o fracasso. Ah, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Coleta dado aí. O que eu preciso acertar para ser campeão? O que eu preciso acertar para ser campeão? E vai quer dizer que agora tu quer ser campeão do beach tennis? Não, eu quero mais. Eu quero que as pessoas falem a seguinte frase: eu não vejo a hora de ver um jogo entre o fulano e o Ivan. Essa é a minha meta. Eu quero arrancar das pessoas que me viram num curto espaço de tempo, exponencializar e governar num esporte que é totalmente novo para mim. E isso, qualquer um de vocês, se aplicarem esse passo a passo, vocês vão ter pleno poder de estar coletando resultados. Então, tem 3 coisas que o peso do medo faz nas suas vidas hoje. Ele te gera ansiedade, tá? Você está muito ansioso, por quê? Porque você não sabe como lidar com aquilo, aquele medo do novo. Isso te causa insegurança. Eu sei que você fica inseguro, por isso que você não toma decisões, e isso faz com que você fique paralisado. Você não avança, você não encara as oportunidades, você não manda merda àquele relacionamento tóxico, aquele amigo que não te apoia, que não é teu amigo de verdade. Isso faz com que o medo ele cerque e ele tome direcionamento, ele te dê direcionamento na sua vida para que você não faça nada com isso. Por quê? Porque ele quer te paralisar. Na verdade, ele é um sentimento que todos nós temos, só que a gente foi forjado lá atrás. Foi forjado basicamente em 2 palavras. Não faz isso, senão a coisa ia pegar. Então, quando você ouviu se não, você não mexia, por isso que hoje não tem criatividade. Você não perguntava, por isso que você hoje é uma pessoa que fica guardando tudo, não fala as coisas. Você não fuçava, e isso fazia com que você não tivesse mais ideias para sair de uma determinada situação. E isso foi tolhindo muitas soft skills, muitas habilidades suas. Lamento, mas o se não te condicionou, te forjou a ser uma pessoa fraca hoje. Então, se você continuar com esse medo, com essa falta de superar esse medo, seja ele qual for, medo do novo, medo da rejeição ou medo de não dar certo, você vai ficar paralisado em ansiedade, insegurança e paradinho, paralisado, literalmente. São 3 coisas que vai te acontecer. E com isso você vai ter uma vida totalmente aquém do que você poderia. Quem aqui que está nessa aula gostaria de poder viajar o mundo? Quem gostaria? Eu gostaria. E eu estou nesse processo. Eu me dei 20 anos
para conhecer as 7 maravilhas do mundo, já conheci 2, e aí a gente está no processo. Então, ou quem está aqui que gostaria de dominar uma empresa, dominar a oratória, falar, quem gostaria aqui de ser campeão do beach tênis na sua cidade, no seu bairro? Quem aqui, por falta de coragem, determinação, está deixando as coisas acontecerem? Está vendo da arquibancada o sucesso, a vitória, o gozo dos outros. E isso eu não quero mais para você. Então, por isso que eu fiz essa aula para te entregar um segredo para que você encare essas coisas e não permita mais isso na sua vida, tá? Então, está na hora das pessoas não mais remediarem e sim criarem soluções. Remediar não é solucionar. E isso você precisa aprender. Muitas pessoas buscam soluções rápidas, mas não têm a cura. As pessoas buscam livros de autoajuda, isso até ajuda. As pessoas buscam curso online, mas, na verdade, o que é superar o medo exige muito mais que conhecimento teórico, galera. Não adianta teoria sem prática. Você tem que ir para a guerra. Só tem paz quem vai para a guerra, né? E lá atrás, eu te trouxe um exemplo recente, mas lá atrás, por exemplo, quando eu me formei em educação física, todos os meus 5 anos da grade curricular foram para dar aula em escola. Me formei no dia 10 de janeiro, dia do meu aniversário, de 2008. No dia 13, eu estava participando de uma seleção para educadores físicos para dar aula numa clínica de reabilitação cardíaca chamada Instituto de Cardiologia de Cruz Alta. E eu odiava academia, eu odiava a musculação, essas coisas nunca me atraíram. Eu queria ser professor de escola e professor de escolinha, como eu já tinha visto os meus professores. Eu achava massa, eu achava que eu tinha que conseguir. Não, Deus me deu uma oportunidade e eu olhei. Eu fiz a seguinte análise quando eu olhei aquele anúncio de oportunidade de estágio. Pô, tem colegas que já se formaram há 1, 2 anos e estão atrás de um balcão de açougue, de loja, não estão exercendo. Gastaram mais de 500 mil lá em 2008, comparando com hoje, é uma pancada de dinheiro. Então, eu vou encarar esse desafio. Lá vai o Ivan se desafiar mais uma vez. Então, eu pude perceber que, através dessas tomadas de decisões, eu fui superando o medo. E quando chegou o Covid-19 agora, eu tive que superar o medo de novo, onde eu estava quebrando a minha empresa, estava perdendo a minha equipe, saindo de um relacionamento totalmente tóxico, com o meu corpo com mais de 130 quilos, e eu vendo tudo isso por água abaixo. Foi aí, então, que eu criei uma alternativa, eu criei um método. Eu me lembrei das sábias palavras da minha mãe. Quando eu tinha dificuldade, ela me ajudava de uma forma que você não faz ideia. Mãe, eu não estou conseguindo fazer tal coisa. Ela olhava para mim sabiamente e falava, se vira. E aí, o que aconteceu? Isso ficou tão internalizado que eu tinha que dar conta, eu tinha que se virar. E isso, depois dos meus estudos, do meu foco em me desenvolver como pessoa, desde 2019, eu pude perceber que eu já vinha fazendo, exercendo e executando na minha vida ferramentas e ações de programação neurolinguística, o que você hoje ouve muito falar sobre PNL. Então, o quanto eu fui mergulhando em dominar essa PNL, essa programação neurolinguística, através da neuroplasia, de pensar mais, de melhorar minha criatividade, comprar repertório, fazer investimento na minha autoridade, na minha moral, para depois eu fazer um saque nisso e ter resultados mais rápidos do que costumeiramente as pessoas têm. Ou, por exemplo, se o meu pai hoje, se eu falar, pai, quantos anos o senhor levou para juntar 100 mil reais? Mas, alemão, o pai nunca conseguiu juntar 100 mil reais. Pois é, eu, com o advento de ter feito investimento na minha autoridade, no meu caráter, na minha moral, eu, dentro de um negócio físico, eu consegui levantar mais de 100 mil reais em menos de 90 dias para uma ação aqui de compra de um terreno para a construção da nossa Fitness Center nova. Entendeu? Então, por que eu fui fazer isso? Porque eu tive que me expor, eu tive que me virar. E aí, quando eu parei para analisar, nossa, mas isso é bacana, isso é um método. E aí eu pude fazer uma leitura sobre o que eu estava fazendo
comparado com os meus estudos, e eu olhei isso aqui, cara, isso aqui é um método, velho. Isso aqui é um método, eu fiz isso aqui nessa parte, eu fiz isso aqui nessa outra parte, pá, 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 pá. Quando eu vi, eu tinha um método de 5 fases que me ajudavam a superar os desafios, a superar os medos, a ter resultado financeiro, a ter resultado profissional, pessoal, amoroso e voltar a ter, de fato, uma conexão divina. Porque até então eu falava, nossa, se Deus quiser e tudo mais, mas eu nunca tinha aquela propriedade, eu ficava com vergonha de falar sobre Deus, né? E eu não vou falar sobre Deus aqui porque ele já está aqui dentro, ele está internalizado nessa aula, está tocando teu coração, e eu criei o método Sevira, em homenagem à minha mãe, e aonde não é o Sevira, como normalmente se escreve, é o Se Vira. Cada letra dessa palavra é um acrônimo para uma fase, para um nível do Sevira. E a gente começa literalmente na fase 1, que é a conexão. Eu precisei buscar uma conexão com Deus. Lá na mentoria Saia do Caixão, para quem não conhece, lá a gente pega um objetivo específico do mentorado. Em 90 dias, a gente roda o protocolo Sevira e essa pessoa vai lá no futuro e traz o resultado para o agora. O mais bacana é, já na primeira sessão, ontem eu tive uma mentorada, na primeira sessão ela falou, quantos anos eu tenho para entregar isso aqui, essa tua primeira tarefa? Eu vou precisar de um ano. Sério? Então tá, você tem 15 dias. O quê? Eu preciso de um ano para fazer. Fica tranquila, segue o passo a passo que eu vou te dar. E aí foi desenrolando a aula e ela pôde perceber, nossa senhora, eu vou te entregar, eu vou conseguir te entregar isso aqui, mas pode ficar tranquilo, isso aqui eu levaria um ano para fazer. Então, percebe que ela já foi lá no futuro, já está buscando novos resultados, ela já está se tornando uma nova mulher em prol daquilo que ela sempre quis, aquele objetivo que é só dela. E muitas pessoas ficam aí, deixando a vida me levar, fazendo a vontade dos outros, com medo de se posicionar, com medo da rejeição. Pô, ninguém é mais criança aqui. Não, porra. Então, olha só. Essa é a primeira fase do método Sevira, né? A conexão com o divino, conexão com Deus. A segunda fase é a varredura dos drivers mentais. Muita coisa está instalada aí, só que está ocupando lugar. Então, imagina aquele computador, por mais que seja um MacBook 2024 lançamento, se você for salvando coisa que tu não ocupa, o que vai acontecer com o sistema operacional dessa máquina? Por mais bela, por mais topperson que ela seja, ela vai ficar pesada, ela vai ficar lenta. Então, hoje, você não está tendo resultado, você não está conseguindo alcançar os seus resultados porque é só a máquina, o seu sistema operacional. E quando eu falo sistema operacional, eu faço essa alusão à internet, é porque você está com crenças, está com amarras que estão fazendo com que você não avance. Por exemplo, se eu fosse seguir os conselhos, os passo a passo do meu pai, jamais eu faria 100 mil reais em 90 dias. Tem gente que faz isso em segundos no marketing digital, com produtos digitais. Então, é totalmente possível. Só que se a gente vai contar isso para o meu velho, ele vai falar, tá louco, mano. Nossa, que gênio, não tem como. Né? Então, essa é a segunda fase. A terceira fase, você, depois que passa a varredura, você acha literalmente o filé mignon, você acha a identidade, quem você é. Quando eu vi que eu estava fazendo todos esses processos, me eliminando o lixo emocional, fazendo essa varredura de drivers mental, sobrou quem eu era. Era o Ivan de fato. Esse é o Ivan, com as cicatrizes, com os pecados, com as qualidades, com os soft skills, com os talentos. E esse Ivan, ele precisa ser lapidado agora para ajudar muito mais pessoas. Então, quando eu acessei a minha identidade, realmente as pessoas começaram a se conectar a mim, não pelo que eu fazia e não pelas piadinhas que eu fazia para ser aceito pelo clã, mas porque eu realmente era. Ou seja, eu acessei a minha identidade. Sou imagem e semelhança do Criador e, com isso, eu tenho uma missão e um propósito aqui na Terra, que é elevar o nível de energia humana na Terra. Usando o quê? Usando ferramentas, usando o Mantec, usando uma pancadaria de coisas, usando o método Sevilha, usando o método Dor, que a gente criou aqui dentro da Imersão Libertar. E depois disso, o que tem? Tem a quarta fase, que é a ressignificação. Muitas pessoas não sabem perdoar, muitas pessoas não sabem o que é ressignificar, não sabem o que é fazer isso na prática. As pessoas se jogam num momento de transformação pessoal, mas não sabem como faz isso.
Se estão sozinhas, estão desamparadas, logo elas param, elas desistem. E isso aconteceu comigo lá. Até eu me conectar com pessoas, com mentores que fizeram eu acelerar no tempo. Então, por isso que eu falo que o método Sevira, ele não é um método qualquer, não é uma balela motivacional, não, é uma tecnologia que vai fazer você acessar o potencial seu. Só que para isso você vai ter que fazer essa fase de se ressignificar e dar um novo projeto, dar um novo significado para aquilo que fizeram com você. E depois disso, a última fase é a atuação. Literalmente, a tua ação. Porque de nada vai adiantar eu te entregar no final do Sai do Caixão um mapa para aquele objetivo que você decidir, se você não tiver tarefas. Então, toda sessão tem tarefas, tá? Eu estou falando um pouquinho mais aqui do Sai do Caixão, apesar dessa aula ser voltada a superar o medo e transformar a sua vida, mas foi dessa forma que eu fui para a minha jornada de transformação. Então, eu fui celeiro, eu fui açougueiro, eu fui professor de educação física, eu fui personal trainer, eu fui sanfoneiro, eu fui marceneiro, eu sei fazer muitas coisas. Sou jogador de beach tênis agora, já fiz duatlo, já pedalei 200 quilômetros. Então, o que é isso? Eu fui comprando desafios, eu fui comprando histórias. E eu vim de uma origem humilde, pessoal. Minha mãe era sacoleira e meu pai era caminhoneiro, tá? Com muito orgulho, os dois aí, com muitos desafios financeiros. Então, a minha crença financeira era que quando meu pai pegava dinheiro para dar, para fazer o rancho naquela época, ele escondia da minha mãe. Escondia. Dinheiro sempre foi motivo de briga entre eles. Tu acha que não aconteceu no meu relacionamento? Até eu entender que isso era uma crença, isso era uma história deles, e por isso que entra a parte 4 muito importante, ressignificar isso. Então, hoje eu tenho uma fala muito aberta com a Fê sobre finanças, sobre o que a gente quer, sobre o que a gente vai fazer, sobre o que a gente vai comprar, quanto que cada um recebe, quanto que cada um faz de dinheiro. E isso traz uma leveza. E quando você está leve, você fica mais rápido, rápido. Então, isso aí é tudo um processo de superação baseado em uma fé. Eu sou um cara que tem muita fé. Eu acredito muito no meu potencial, porque eu sou imagem e semelhança do Criador. Você também é, você que está vendo essa aula aí. Então, eu quero que você entenda que os benefícios de aplicar o método Sevira vai de superação do medo, vai te trazer clareza de vida, vai te trazer resiliência, vai te trazer autoconfiança e vai te gerar resultado, vai te trazer transformação pessoal. Tu tá falando, Ivan, que se eu rodar o protocolo Sevira na minha vida, eu vou ter condições de fazer esses 100 mil reais que tu fez em 90 dias? Eu não posso te garantir, mas o que eu posso é garantir que tu vai ter esse resultado igual a mim, tá? Porque você pode ter resultados muito melhores ou resultados não tão satisfatórios. Por quê? Porque são vários fatores. Tem toda uma vida pregressa ali para trás. E como eu te falei, eu fiz investimento no meu caráter, eu fiz investimento na minha moral, eu fiz investimento tudo nisso durante 10 anos aqui na minha cidade. E chegou o momento de eu fazer um saque nisso tudo. E aí aconteceu que eu consegui levantar toda essa quantia de dinheiro para comprar o nosso terreno. Então, rodando o Keiva, rodando o protocolo Sevira, rodando o método Sevira. Então, eu tenho alguns depoimentos aqui de pessoas que participaram das mentorias, tá? E pessoas que depois de 27 anos pararam de tomar medicação, o médico liberou, olha que bacana. Pessoas que entraram na mentoria para mudar suas vidas, seus corpos. O Sai do Caixão, na verdade, começou com um desafio de emagrecimento, lá em 2020, e eu pude perceber que os meus alunos, a primeira turma, eles foram além do treino. Eles melhoraram nas vendas, eles melhoraram no sexo, eles ficaram outras pessoas, ficaram com um linguajar, uma comunicação diferente, mais atraente. Eles começaram a ser requisitados. Eu tinha uma vendedora que ela aumentou, dois vendedores, que eles aumentaram a vendas porque a autoestima deles, ao entrar para ofertar o produto deles, era diferente a partir do momento que eles estavam fazendo sair do caixão. Então, quero mostrar aqui para vocês, antes de eu mostrar uma oportunidade difícil de recusar, eu quero te mostrar que o que as pessoas falam.
Quero te mostrar o vídeo da Fê. Espero que vocês estejam vendo aí. E a Fernanda, que estava perdida dentro dela mesma, era mais forte que eu poderia um dia imaginar. Que eu sabia sim que eu gostava, que eu tinha voz e eu tinha um poder gigantesco dentro de mim de fazer as coisas acontecerem. E eu não me aborrei por tomar uma decisão diferente do que eu já havia tomado antes. Então, eu recomendo muito a todos que têm a oportunidade de participar do Sair da Região, está num momento de vida difícil, acha que não consegue, não acredita em si mesmo e é acostumado a levar a vida do jeito que está por medo da mudança. Então, aquelas pessoas que estão numa fase, num momento em que já desistiram, porque tentaram por inúmeras vezes se cansarem e acabaram desistindo de prosseguir, eu recomendo que vocês saiam. Uau, que massa! Tem a Sami, essa aqui era a minha gerente aqui do sistema da academia. Sami, Spoiler com o Ivan Martins sobre a mentoria de Saia do Caixão. E eu não sei mensurar, falar que eu estou em êxtase é ainda pequeno sobre o que eu estou sentindo. Eu acordei hoje com um sentimento de incerteza, coisas que eu não sei o que fazer. E esse pequeno spoiler fez eu resolver o problema que está me atormentando e fez eu trazer um direcionamento para o meu dia. Sabe? Eu só quero realmente expor nesse vídeo o quanto eu estou motivada, o quanto eu estou feliz com o que eu ouvi, e que não é só uma questão de você vai ouvir e te deixar motivada, é uma questão de você vai ouvir e você vai ter um direcionamento, vai trazer para você o que você precisa fazer sobre aquele problema que está te atormentando. uau, que massa, né, galera? Isso é muito bacana. E esse é o poder do método Sevira. Então, o que que acontece? As pessoas rolam esse protocolo e começam a transformar suas vidas. E é por isso que quem ficou até o final, antes de eu lhe revelar o grande segredo, né, de como você superar o medo e transformar a sua vida, eu tenho uma oferta difícil de você recusar, porque de 2019 para cá, eu comecei a mergulhar no que tange a desenvolvimento pessoal, a desenvolvimento humano. Eu já investi mais de 100 mil reais na minha formação, entre viagem, curso. Agora, recentemente, eu e a Fê tivemos em Balneário Camboriú, a gente investiu mais de 15 mil reais ali para estar coladinho lá com o Enel Carvalho, com a Karina, no Diamond, lá pertinho, tiramos fotos, bati meta, foi lá, ele arrancou uma das minhas metas, e é onde eu falei para ele, eu tinha que voltar um ano depois no Protagon, com as minhas contas zeradas e com o amor verdadeiro, né? E um ano depois eu chegar ali, já tá registrado nos meus stories, nos meus destaques também, essa realização pessoal. Então, de longe, pessoal, quando eu entendi que o melhor investimento era investir em mim, que o retorno era garantido, porque eu vou fazer acontecer, porque eu superei o medo das coisas, como a Fê mesmo falou ali, ela tinha medo, ela não encarava, porque achava que o mundo ia acabar, e não. As coisas começam, muitas coisas precisam acabar para outras novas acontecer e começarem, né? Então, eu poderia muito bem cobrar 10 mil reais pela mentoria do Sai do Caixão, tá? Porque ela tem valor, ela gera resultado. Você está vendo aqui, já são centenas de pessoas que a gente está ajudando com esse protocolo Sevira, tá? Com esse método, com essa mentoria chamada Saia do Caixão. Mas eu preparei algo muito especial para essa aula, para essa turma, porque eu quero que você tome uma decisão, você não fique mais paralisado e vendo a vida passar e só os outros gozando o melhor da vida. Eu quero isso para você também. Por isso, hoje, a mentoria do Saia do Caixão, ela custa 5 mil reais, que você pode parcelar em até 12 vezes. Mas, fica tranquilo, eu quero que você entre, eu quero que você conheça, tenha resultado, porque o teu sucesso é a minha satisfação. Quando eu vejo que a pessoa aplica e o protocolo funciona, uau,
é êxtase, como diz a Sami ali. Então, o que vai ter nessa mentoria que eu preparei para vocês? Eu não revelei o valor para essa aula. Então, não vai pagar 5 mil reais, mas prepara o cartão aí. Eu quero que você saiba que você vai ter acesso a materiais exclusivos da mentoria, tá? A gente vai ter encontros quinzenais durante 90 dias, aonde o nosso objetivo é pegar um objetivo seu, um sonho, e a gente criar o teu plano de ação personalizado com o protocolo Sevira embutido para que você tenha acesso àquelas 5 fases. Cada fase tem tarefas, porque ali eu vou ensinar para vocês o TTT. Tarefas trazem transformações. Então, toca terror nas tarefas. Fechou? Aí, o que aconteceu? Você vai ter mentorias de apoio, tá? Comigo ao vivo, aonde você vai abrir o seu microfone, eu vou ouvir a sua queixa, a sua deixa, e eu vou te dar um direcionamento. Mentoria não é aula, pessoal. Mentoria é direcionamento, é fazer com que o mentorado pegue as ferramentas, aplique de forma assertiva e colhe os resultados o mais rápido possível, com extrema segurança. E um apoio contínuo. Como eu falei, a mentoria hoje ela vale 5K, é o valor de oferta no mercado. Para essas pessoas que estiveram aqui, que estão vendo essa gravação agora, vai poder usar o link especial de acesso exclusivo. Por quê? Porque você chegou comigo até o final, eu quero te honrar. Então, você vai poder entrar na mentoria, não pagando 5 mil reais, mas pagando a bagatela de 997 à vista no Pix, ou 12 parcelas de 113,43, que eu vou estar disponibilizando o link para você no material de apoio aqui e também abaixo nesse link dessa aula. Também você vai ganhar de cara um bônus, o meu mais novo programa, o Supere-se. O Supere-se vai pegar um curso prático, rápido, que vai te ajudar a superar o medo do novo. Também você vai ter um segundo bônus, que é o e-book de desafio de 21 dias para você trabalhar o seu mindfulness, a sua presença no hoje, no agora, e faz com que você tenha decisões mais assertivas, com que você dê mais atenção aos pequenos detalhes, principalmente para o seu cônjuge, né? Você tome decisões mais assertivas no seu negócio. E o bônus 3 é o Hit Brain, é um e-book de desbloqueio de mentalidade, onde você vai acessar a abundância, a prosperidade e a riqueza. Isso tudo eu preparei para você aqui com uma garantia incondicional, que é onde você vai rodar o protocolo já nessa primeira semana, 15 dias. Se você não gostou, você pega todo o seu investimento de volta, sem burocracia, e ainda fica com os bônus. É todo seu. Por que eu garanto isso? Porque eu falei, ontem mesmo entreguei a mentoria e ela já falou, nossa, eu já fui 1 ano para frente e eu vou te entregar, eu já vejo o resultado. Então, na primeira sessão, você já sente a transformação. As vagas são limitadas para essa oportunidade. Então, as inscrições estão abertas, eu torço que você tome uma decisão, me chama no WhatsApp, me chama no direct, me segue no Instagram, porque todos os dias eu estou passando conteúdos gratuitos ali para que você gere resultado, para que você comece a avançar na sua vida, tá? E o segredo, como prometido, era ação contínua, progressiva, com direcionamento. Esse é o segredo para você superar o medo e transformar a sua vida. Ação constante, contínua, progressiva e com direcionamento. Então, se você já tem esforço, está tentando, você já está chegando no primeiro item, né? Só que você não está conseguindo progressão, porque está faltando o terceiro item, direcionamento. Então, pegando esses 3 itens aqui, sinceramente, você vai explodir na vida, tá? E esse é um segredo que eu utilizei para transformar a minha vida. E agora, eu quero que você tome uma decisão. Seja muito bem-vindo na Mentoria Sai do Caixão. Responde aqui nos comentários, né? Porque agora a decisão está nas suas mãos. Fechou? Então, eu quero que você comece a sua jornada de transformação. Estou muito feliz de vocês terem ficado comigo até agora. E deixa eu parar de compartilhar aqui.
E eu quero que você tome uma decisão agora. Eu quero que você entre para esse movimento. Eu quero que você seja uma pessoa próspera. Eu quero que você avance literalmente na vida, porque isso vai fazer com que mais pessoas fiquem, sejam beneficiados, porque se você entregar de fato uma melhor versão sua para o mundo, um mundo melhor. Fechou? Então, nos vemos por aí. Torço para que a gente se veja na mentoria. Um forte abraço e lembre-se que lá na frente a conta fecha. Então, tome as decisões. Chega de ficar paralisado pelo medo. Vai lá!